e quer ação penal. Vamos entender que eu vou trazer os pontos jurídicos aqui para você. Você vai entender os pontos jurídicos. Vem cá. Ó, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, tá? Partido Liberal, pediu a abertura de uma ação penal contra Luiz Inácio Lula da Silva, que é do PT, e contra a deputada e presidente nacional do PT, a Gleisi Hoffmann. O atual mandatário acusa os adversários de crimes contra sua honra, supostamente cometidos durante a campanha eleitoral. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Existe um artigo próprio, tá? Eu estou aqui com um documento que foi pego dentro do próprio STF, tá? Que fala, é uma análise dos ministros sobre a apuração dessa lei e eles não podem voltar atrás. A lei 7.170 fala o seguinte: caluniar ou difamar o presidente da República, o presidente do Senado, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação. Pena reclusão de 1 a 4 anos. Esse não é o intuito e aqui não é o cerne do vídeo aonde eu quero chegar com você. Vai responder, mas como que esse processo começou a andar? Preste atenção. A representação de Bolsonaro foi enviada inicialmente ao Ministério da Justiça. Então vamos lá. Bolsonaro, como presidente, mandou para o Ministério da Justiça, ainda em outubro, tá? Antes das eleições, que repassou a Polícia Federal. Por envolver uma autoridade com prerrogativa de foro, que é o presidente da República, que é Bolsonaro, a PF decidiu enviar o caso para o Supremo Tribunal Federal. Na sexta-feira, dia 25, há 3 dias atrás. Mas por que eu estou falando aqui? Presta atenção. Aqui você vai ver o pulo do gato. Aqui está agindo dentro da lei, como eu mostrei para vocês, o artigo 26 da Lei 7.170 é lei, lei tem que ser cumprida, vai ter o devido processo legal e vai avaliar. Agora aqui é o ponto-chave que você vai ter que entender. Eu vou ler com calma para você entender, vou traduzir o juridiquês para você. O diretor da corporação, Márcio Nunes de Oliveira, pediu ao tribunal que seja feita a apreciação do foro competente para o processo e julgamento, bem como para eventual autorização de instauração de inquérito policial. Olha aqui que interessante. O documento foi recebido na presidência do Supremo e depois incluído no sistema de distribuição processual. O relator será Cássio Nunes Marques, ministro indicado pelo próprio Bolsonaro. Calma, para tudo que você vai entender o que eu estou querendo te explicar aqui agora. O ministro que vai avaliar se ele instaura um processo contra a honra do presidente é o Cássio Nunes, o que foi indicado pelo próprio presidente. Mas o próprio Supremo já definiu que não é caso aqui de indicação do presidente de incompetência, ou seja, resumindo, o Cássio Nunes pode julgar, ele não pode falar que eu fui indicado pelo presidente e não vou julgar. Não, ele pode julgar. E se ele instaura o processo contra o presidente, contra o Lula, por causa de ofensas à honra do presidente, o Lula é um cidadão comum, porque ele foi eleito, mas ainda não é presidente, respondendo a um processo criminal. Lógico que um processo demora, o processo não é da noite para o dia. Só para lembrar vocês aqui, para mostrar que está tudo certo, o site oficial aqui, do governo, Bolsonaro nomeia Cássio Nunes Marques como ministro do STF. Então foi o próprio Bolsonaro que nomeou. Agora, onde que você vai entender a regra do jogo? A regra do jogo é que quem ganhou as eleições foi Lula. E Lula, se tomar posse em 1º de janeiro, ao tomar posse em 1º de janeiro, ele vai subir a rampa e passa a ser o presidente. Só que um presidente que está respondendo por um crime comum. Vamos lembrar que a Constituição tem 2 tipos de crime. Presta atenção. Parece complexo, mas não é. Lula é cidadão comum que pode se tornar presidente. Bolsonaro é o presidente que se tornará cidadão comum.
Depois que isso inverter, o presidente da República estará respondendo por crime comum. Tem dois tipos de crime. O crime de responsabilidade, quando ele atinge um crime, ele faz um crime em função do exercício do mandato de presidente, ou um crime comum, por exemplo, matar alguém ou ofender a honra de alguém. Entendeu? Então, aqui é o ponto interessante. O artigo 86 da Constituição fala o seguinte: admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, ou seja, Lula hoje é cidadão comum, 1º de janeiro, presidente. Esse processo do Cássio Nunes vai para a Câmara dos Deputados. E se 2/3 entender que o processo tem que ir avante, e hoje quem tem a maioria da Câmara? Quem elegeu o maior número de deputados? Bolsonaro. Se ele manda esse processo ir avante, o processo segue para o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Se fosse crime de responsabilidade, ia para o Senado. Crime comum, vai para o Supremo Tribunal Federal. Então o processo passa pelos deputados e volta para o STF. Como quem começou a análise desse processo foi o Cássio Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro, existe um princípio no direito que se chama o princípio do juiz natural. Aquele que começou a analisar o caso tem que continuar o caso. Então esse processo, depois que passar pela maioria da Câmara, o Bolsonaro tem a maioria da Câmara, volta para o Nunes Marques. Entendeu? Volta para o Nunes Marques, que vai dar continuidade à análise do crime comum contra o presidente. Tony Filho da SG Brasil News, Minas Gerais, já mostrando os fatos que acontecem no país e no mundo. Acompanhe e fique por dentro dos fatos. Segue as redes sociais. Vai para o STF. E o STF, detalhe, se aceitar o crime, qual é o resultado? Artigo 1º do artigo 86. O presidente ficará suspenso de suas funções. Ou seja, Lula ficará 180 dias afastado se Nunes Marques aceita o processo depois que Lula for empossado. Vocês entenderem o tamanho da jogada, o risco da história toda aqui? Esse é o plus da história. Então o Bolsonaro mandou o processo para o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça mandou para a Polícia Federal, a Polícia Federal mandou para o Supremo. Por sorte, o Nunes Marques foi eleito o relator, porque é sorteio, é distribuído, é sorteio, ele foi escolhido, o relator. E aí, enquanto o processo corre, vai inverter. O Lula, que hoje é cidadão comum, passa a ser presidente, o Bolsonaro, que é presidente, passa a ser cidadão comum. Mas aí o processo continua contra o presidente, que será o Lula. A Câmara dos Deputados terá, presta atenção, que aprovar por 2/3, pela maioria, tá? Que o processo continue. Se o processo continua, volta para a mão do Nunes Marques. Voltando para a mão do Nunes Marques, que é o juiz natural, e ele aceitar o processo, Lula fica suspenso por 180 dias até haver o julgamento do processo. Vocês viram a complexidade da coisa e o risco de toda essa engrenagem jurídica acontecer? Então essa é a minha análise. Bolsonaro, por sorte, acabou de dar o maior tiro de todos contra o presidente eleito. E é assim que funciona. Aqui é como a época da Guerra Fria, você lembra? Não se usava armas, se usava a diplomacia, o diálogo. Aqui, na eleição, é como lá, se usa o judiciário, se usa as novas regras. E ambos os lados têm apoio de todos, ambos os lados têm apoio em determinados segmentos. Bolsonaro, não à toa, nomeou 2 ministros do STJ, nomeou ministro do STE,
Tony Vila do SG Brasil News, Minas Gerais, já mostrando os fatos, né, que acontecem no país e no mundo. E a política continua. E as surpresas estão aparecendo mediante os fatos que estão sendo abordados nas redes sociais. E aqui eu tiro o chapéu. Fica por dentro dos fatos. Segue as redes sociais, porque novidade está vindo para o Brasil e para o mundo. Isso aqui foi uma análise jurídica imparcial que eu fiz. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, você deve me conhecer pela luta dos aposentados que eu faço, mas eu sou advogado, tributarista especializado, filósofo político, estou no último período de filosofia política. SG Brasil News, Minas Gerais, direto, né, aí com o Dr. Flávio. Não sei o que eu estou falando. Isso Flávio Gonçalves, pode acontecer. mostrando os fatos, né, que acontecem no país e no mundo. E as novidades na nossa política nacional. Gostou? Curte, compartilha, manda para o maior número de pessoas possível. Aquele boa noite, eu volto com você. Vamos a Brasília. Caraca, Haroldo, essa foi foda, viu, Haroldo? Haroldo, não é brincadeira não. Isso aí não é brincadeira não, neguinho. Sei lá, 10, 15 anos atrás as pessoas Caraca. para viajar, para ir pra praia, aqui em São Paulo sobretudo. Agora, Ixi, que pancada, mano. Para defender a Constituição, para reclamar por legalidade no país. Ixi. Pois é. Olha, piloto, a força do povo é como água, né? Flui e não há barreira que possa... Você é doido, cara. Opa.